Fala, projetista! Tudo bom com você? Sejam todos bem-vindos ao canal do Geraldo Alves. Muito prazer, eu me chamo Marcos Bispo, eu sou projetista de combate a incêndio e faço parte do suporte técnico do MPPI, o nosso treinamento que faz você sair do zero até um profissional de referência. E na aula de hoje vamos continuar nossa série de vídeos falando sobre as principais medidas de segurança que você vai encontrar nas edificações que for trabalhar. Mas antes de tudo, eu quero dar um aviso super importante para vocês. No dia 4, 5, 6 e 7 de novembro, o Geraldo vai fazer um evento de 4 aulas online, gratuito, chamado 3 projetos em 3 dias. Em que nesse evento, ele vai te ensinar como fazer, do início ao fim, 3 tipos de projetos mais recorrentes no mercado. Então, se eu fosse você, eu clicava no link aqui da descrição e me inscrevia para esse evento que vai ser muito importante, tá? Então, de volta para a nossa aula, vamos falar hoje sobre a medida de extintores de incêndio. Então, se você está iniciando agora, está com dificuldade em como dimensionar e como posicionar os hidrantes, os extintores na sua edificação, fica até o final desse vídeo que você vai estar expert nisso, tá? Mas não se esqueça, tá? Clique em curtir, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você não perca quando um novo conteúdo for postado aqui. Então, vamos lá aprender sobre extintores. Então vamos lá, pessoal. Vamos entender o que a instrução técnica de extintores de incêndio fala sobre o seu dimensionamento em projeto, tá? Então, como sempre falo, pessoal, é importantíssimo que você, projetista, procure ler na íntegra a norma específica do seu estado. Eu vou estar tomando como base nessa videoaula o estado da Bahia, mas é importante que você leia no seu estado, porque ele pode ter alguma particularidade que seja diferente no meu estado. Mas, importante salientar que tudo que eu falar aqui normalmente é o aceito em modo geral, ou seja, vou falar características em comum, tá? E outras características que não sejam, realmente fica a critério do projetista procurar na norma, perfeito? Então vamos ver o que a instrução técnica, que no caso da Bahia é a número 21, diz sobre essa medida de segurança, tá? Então, vamos ver primeiramente sobre as definições. Percebam que, para ST, ele utiliza as definições da IT03. Então, vamos dar uma olhada na IT03, o que ela nos fala. Ela fala para a gente sobre o que é um extintor de incêndio. Ele fala que é um aparelho de acionamento manual, portátil ou sobre rodas, destinado a combater princípios de incêndio. Então, isso de fato já é meio que conhecimento geral, mas eu gosto sempre de estar trazendo aqui novamente. Então, o extintor de incêndio, ele é um aparelho que a gente consegue transportá-lo até um local ou um princípio de incêndio para que a gente consiga combatê-lo antes que ele se alastre e provoque um incêndio de altas proporções, tá? Então, a gente vai estar utilizando esse aparelho dentro da edificação para que, quando tenha um incêndio ou pelo menos um princípio, a gente consiga combatê-lo, né? Além disso, se você for pesquisar, você vai ver que tem diversos tipos de extintores, né? E por que existem várias classes de extintores? Existem diferentes tipos de extintores porque existem diferentes tipos de incêndio. Como assim diferentes tipos de incêndio? Eu vou dar uma olhada aqui nessa figura que ela mostra a classe de fogo, ou seja, quer dizer que dependendo do tipo de incêndio que está tendo no local, nós vamos ter que utilizar um agente específico para combatê-lo. Então, eu não vou entrar em tantos detalhes, né? É interessante que você pesquise, mas, por exemplo, para uma classe de fogo A, que no caso seria quando ocorre a combustão de papéis, madeiras e cartões, perceba que quais são os agentes extintores que eu posso utilizar. Posso utilizar água, eu posso utilizar pó químico, posso utilizar pó seco e assim sucessivamente. Agora, perceba que quando eu tenho um incêndio de classe C, ou seja, que são com equipamentos e instalações elétricas energizadas, obviamente eu não posso utilizar água, porque a água é um excelente condutor de eletricidade. Então é exatamente por isso que nós temos no mercado diferentes tipos de extintores, porque existem diferentes tipos de classe de incêndio e que para cada uma delas o agente dentro do extintor ele vai ser alterado. Então por isso que nós temos, por exemplo, várias classes de extintores. Então, por exemplo, quando você vê um extintor classe 2A 20BC, é porque ele consegue combater um incêndio de classe A de tamanho 2 e ele também consegue combater incêndio de classe B tamanho 20, assim como também ele serve
como um combatente de incêndio classe C. Então, o nome do extintor ele vai definir exatamente qual é a carga dele e qual é a classe de fogo que ele está destinado a combater, tá? E essa questão da carga é extremamente importante, por quê? Porque, por exemplo, quando você vê um extintor de 20A, 2A, 20BC e um de 4A, 40BC, perceba que os números são maiores, né? Por que isso? Porque essa carga de incêndio, ele está dizendo o seguinte, quer dizer que você pode utilizar menos material para que eu consiga combater maiores proporções de incêndio. Então, quer dizer que um extintor de classe 2A, ele com certeza vai levar menos material, ou seja, você vai precisar de muito mais material para combater um incêndio do que um de 4A, certo? Isso é só detalhes, né, que não são relacionados a dimensionamento e distribuição, mas que é importante a gente ler para saber exatamente do que se trata e para a gente conseguir alocar melhor essa medida de segurança na edificação, tá? Então, nós já vimos as definições, tá? Ou seja, o que é um extintor, inclusive na própria norma da IT03, né, que é de terminologia de segurança contra incêndio, são inseridas, né, lá apresenta informações sobre as classes de incêndio. Então, vale a pena conferir, tá? Então, o que é que nos diz a norma? Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas ele fala um pouco sobre a capacidade extintora. Ou seja, para o corpo de bombeiros considerar que você tenha uma classe extintora, eles dão o mínimo que precisa ter naquele extintor portátil, tá? Então, por exemplo, para um extintor de carga d'água, ele é considerado uma capacidade extintora mínima quando ele tem uma capacidade no mínimo 2A, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um extintor de 2A, ele é considerado como uma carga extintora. Mas nós vamos falar sobre isso depois, tá? Então, vamos verificar. Aqui ele vai falar sobre essa capacidade extintora mínima, que cada tipo de extintor tem que ter, tá? E, inclusive, ele fala também sobre os extintores sobre rodas. Nós temos o extintor comum, assim como nós temos o extintor sobre rodas, tá? E aqui ele fala sobre a capacidade extintora mínima dele, né? Aqui vamos entrar já no primeiro assunto extremamente importante no dimensionamento, que é o quê? Como eu vou distribuir os extintores na minha edificação, tá? Ele está falando para mim o seguinte, ó. Os extintores portáteis devem ser distribuídos de tal forma que o operador não percorra distância maior do que é estabelecido na tabela 1. Ou seja, quer dizer que dependendo da classe de risco da edificação, os extintores têm que ter uma capacidade extintora mínima, de acordo com a norma, e além disso, a distância que o operador, no caso a pessoa treinada, o brigadista, enfim, o que estiver dentro da edificação responsável por manusear esses equipamentos, ele tem que percorrer uma distância máxima para alcançar esses equipamentos, tá? Então, vamos avaliar como funciona isso. Então, se eu tiver, por exemplo, na minha edificação, uma classificação que tem uma classe de risco baixa, a capacidade extintora mínima que os extintores têm que possuir tem que ser de 2A 20BC, e a distância máxima que eu tenho que percorrer até chegar neles é de 25 metros. Então, por exemplo, se eu tenho uma edificação de, vamos supor, horizontalmente, né, de comprimento 50 metros, quer dizer que eu tenho que ter um extintor, ele vai andar 25, ou seja, não vai alcançar até o final da edificação. Lá eu coloco outro extintor, que ele vai andar mais de 25 metros, e assim sucessivamente. Óbvio que a gente considera distâncias não horizontais, né, mas sim a questão do desvio de obstáculos também, né? Então, extremamente importante. Então, ó, vamos falar um pouco sobre a instalação. Eles falam que esses extintores portáteis, né, porque ele vai falar sobre os portáteis e os sobre rodas, quando eles forem instalados em paredes ou divisórias, a altura máxima de fixação do suporte deve ser de 1,6 metros do piso, tá? Podendo variar para mais ou para menos, desde que a parte inferior do hidrante, do extintor, permaneça no mínimo a 10 centímetros do piso acabado, tá? Então, quer dizer que se eu for colocar ele na parede, a altura máxima do suporte de fixação tem que ser de 1,60, tá? Além disso, a norma ele permite a instalação de extintores sobre o piso acabado, desde que eles tenham um suporte adequado que fique com uma altura entre 10 e 20 centímetros do piso. Como assim? Então, ó, por exemplo, vou estar mostrando aqui para vocês como funciona isso. Então, por exemplo, nós temos aqui um extintor, né? E perceba que o suporte, a fixação do suporte tem que estar no máximo 1,60 do piso acabado. Onde, assim, eu posso variar, né? Ele tem que ter no máximo 1,60, mas a parte inferior do meu extintor tem que estar a 10 centímetros do chão. Outra opção, se eu não quiser fixá-lo na parede, é colocando em cima desses
suportes, tá? Então esses suportes eles vão no chão, eles vão no piso acabado, e essa altura dele é de no mínimo 10 centímetros, né? E no máximo 20, como a gente viu aqui na norma, tá? Além disso, o que a norma nos fala que é extremamente importante a gente saber? Que cada pavimento ela tem que possuir, no mínimo, 2 unidades extintoras, sendo uma para incêndio classe A e outra para incêndio classe BC. O que é o comum, o que é o ideal que eu vejo muitos projetistas fazendo, e inclusive eu também faço, é em vez de colocar um extintor classe A e um extintor BC, simplesmente coloca 2 extintores ABC, que isso já vai resolver o problema, tá? Além disso, eu preciso sempre colocar 2? Não. Se você tiver, por exemplo, uma edificação, mezanino ou pavimento que tem uma área inferior a 50 metros quadrados, você pode colocar apenas um extintor, tá? Obviamente, desde que esse extintor sozinho consiga, através daquela distância máxima que a gente viu na tabela anterior, proteger toda a edificação, tá? Além disso, a norma vai nos falar que, dependendo do risco específico, nós temos que ter extintores específicos instalados nesses locais. Como assim? Se eu tiver uma casa de caldeira, eu tenho que ter um extintor de incêndio lá nesse local, né? Então, ele vai trazendo várias especificações. Além disso, outra característica extremamente importante é que um extintor ele tem que ser instalado pelo menos a não mais do que 5 metros da entrada principal da edificação e das escadas dos demais pavimentos. Ou seja, na entrada principal da edificação, no máximo a 5 metros desse ponto, eu tenho que ter um extintor. Da mesma forma, escada. Se eu tiver uma escada, que obviamente vai dar acesso a um outro pavimento, a não mais do que 5 metros dessa escada, eu tenho que ter um extintor. Obviamente, eles vão trazer outras informações com relação à certificação, com relação ao extintor sobre rodas, né, que ele é um caso um pouco mais específico, mas o importante é o seguinte, na norma ele vai trazer todos os detalhes que você precisa saber. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que você tenha aproveitado bastante e que agora já comece, desde já, a aplicar os extintores no seu edificação. E não se esqueça, tá? Seguindo os ensinamentos dessa aula e o que foi dito na instrução técnica do seu estado, você não vai receber notificações com relação a isso, tá? Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui e um aviso. Clique no link que está abaixo da descrição e se inscreva no nosso evento 3 projetos em 3 dias. Porque é nele que você vai aprender como fazer 3 tipos de projetos do início ao fim para já dar um up na sua carreira de projetista de incêndio, tá? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu fico por aqui e te vejo na próxima aula.